Bom, eu não tenho palavras para agradecer ao Rui as palavras dele. É realmente sempre para mim um recurso de esperança ouvi-lo, porque o Rui também nos lembra sempre o que é o jornalismo e que todos os dias nos tentam fazer esquecer com não só a fatalidade encomendada, mas com o nível absolutamente abjeto de entretenimento, de pão e circo, de ausência de futuro e de mediocridade que nos é oferecida nas televisões e nos jornais diariamente. E, portanto, ouvir esta erudição, esta informação e formação para mim, realmente deixa-me cheia. E isto é possível na Unicef, com outro Rui, que nos recebe aqui com este enorme carinho, e com todos vós, a quem eu agradeço imenso. O Rui já disse quase tudo. Eu queria muito fazer uma obra de banda desenhada, porque eu sou uma grande leitora de banda desenhada, eu adoro banda desenhada, e ultimamente há uma espécie de explosão das chamadas novelas gráficas, que é, no fundo, contar a história. O João Mascarenhas, que é um grande autor de banda desenhada, como ele tem mais de 2 metros, ele diz que é o maior autor de banda desenhada de Portugal, e também é uma pessoa absolutamente deliciosa, escreveu sobre muita coisa. O último livro de banda desenhada dele é sobre o Adriano Correia de Oliveira. Agora já não sei porque é que eu fui falar do João Mascarenhas, o que é que eu queria dizer. Portanto, eu estava a falar da novela gráfica. Ele diz que a diferença, obrigada, entre a novela gráfica e a banda desenhada é que a novela gráfica é maior. Mas ele diz a brincar, não é? Porque há uma certa polémica. Bom, eu lia muito novelas gráficas e a última que li arrebatou-me. É a da Kate Evans sobre a Rosa Luxemburgo. Se vocês puderem ler, ela está publicada no Brasil e em muitos países. E o traço é de uma beleza, basta dizer que a capa é uma figura muito delicada da Rosa, com os mortos da Primeira Guerra subirem da espinha até à cabeça. Faz imediatamente pensar nas cartas da Rosa na prisão, sobre a catástrofe que eu via lá fora, dos homens, dos operários a correr para a guerra. E querem que eu abra? Está toda a gente bem aflita de calor. Querem que eu abra um bocadinho isto? E, portanto, eu achava que a Revolução Portuguesa merecia uma novela gráfica. Sim, meio. Tem uns leques aqui para quem estiver mais aflito, há leques. Se eu fizer assim, desculpem lá este. Take 3. Não, uma delícia. Vocês sabem como eu fico feliz de estar aqui convosco. Bom, é tudo tão real e tão verdadeiro, não é? Eu achava que a Revolução Portuguesa precisava de uma novela gráfica. E eu nunca escrevi ficção. Isto é uma obra de ficção. Eu sou uma grande leitora de ficção, mas eu não sou uma escritora de ficção. Partilhei com o meu companheiro, o marido, que queria muito fazer isto e que é que podia. Eu tenho um grande amigo meu que é ilustrador e ele disse: Raquel, eu estive a pensar, mas eu não consigo, porque não é exatamente a minha área. Ele é design gráfico e não ilustrador. E o Beto disse-me: o Robson fez comigo teatro. Eles estiveram num circo brechtiano no Brasil. O Robson é a pessoa ideal. E ele mostrou-me a última novela gráfica do Robson sobre o impeachment da Dilma. E o Robson, na verdade, não é só um ilustrador. É uma pena ele não estar aqui. Ele agora vem para Portugal viver 9 meses. Vai estar cá no festival, há um festival de banda desenhada no Porto que nós vimos no final de setembro. Bom, o Robson é não só ilustrador, ele é sociólogo de formação, ilustrador. Ele é uma coisa que eu não sei se alguma vez existiu cá, que é jornalista de quadrinhos. Portanto, ele vai contando a história, ele é um repórter, mas através do desenho. E trabalha em mais do que um jornal com essa função. E nós conseguimos, através de um diálogo em que ele ia mexendo no texto e ajudou-me muito a pensar o que era um guião. Ao mesmo tempo, nós estivemos a escrever os guiões para a RTP e, portanto, o guião também era uma forma nova para mim. Mas depois eu pensei, na verdade, a melhor coisa da ficção é a realidade. Até porque, por exemplo, eu li todos os livros do Garcia Marques, como vocês, e pensava, coisa fantástica. Depois li a biografia dele e disse, afinal, isto não é nada fantástico, isto é a vida toda dele.
o que ele teve, ele escreve maravilhosamente sobre a vida dele. E eu pensei, e eu tenho um amigo pessoal, operário do metro da manutenção em Lisboa, já reformado, que é uma figura que manteve não só a linguagem dos anos 70, como o pensamento, a generosidade, o humanismo e o caráter revolucionário da década de 70, que é o Zé. O Zé sequer tem um percurso político totalmente parecido com o meu, digamos assim. E há aqui coisas que eu nem sequer tenho a certeza se estou totalmente de acordo. A criação do SUV e as comissões de soldados é um debate que, aliás, tive recentemente com o Mário Tomé. Mas a partir do momento em que nós fomos ouvindo o Zé, pensámos, está aqui a história, não há muito que inventar, na verdade, porque o Zé é tudo isto. O Zé é filho de uma peixeira e de um calceteiro que morre muito cedo, que batia na mãe, mas que era um operário esforçadíssimo, porque a contradição vive. Isso também era uma coisa muito importante para mim. Eu estou muito cansada de uma esquerda que acha que as pessoas são todas perfeitas. E se não são perfeitas, são para ser canceladas. E eu não acredito nisso. Eu acho que uma política revolucionária popular tem que abraçar as pessoas imperfeitas. Nós somos todos perfeitos. E há aqui um país cheio de pecado, é uma herança da Inquisição, e há aqui um novo moralismo. E a personagem do Zé tinha muitas histórias imperfeitas, não é? E o Zé continua a ser um homem que fala abertamente sobre isso. Portanto, o seu desassombro foi muito importante para nós construirmos esta personagem, porque ele roubava livros. Ele adorava livros, não tinha dinheiro, era operário, na década de 68, 69, e, portanto, roubava livros. Ele levantou-se do cinema quando estava a ver Bergman, porque disse, tudo bem, ler Reich lá no grupo, depois de ir a Vilar de Mouros, eu leio Bergman, eu não percebo nada disto. Portanto, o Zé é uma personagem pronta, não é? Melhor é impossível. Mas eu queria... casá-lo com outra personagem que na verdade eles não se conhecem, que também existe, que é o João Jaime, diretor do Liceu Camões, que na verdade era do Partido Comunista e depois saiu, tornou-se um homem profundamente ecuménico e foi, até se reformar este ano, um diretor democrático, profundamente empenhado, que abriu as portas a uma abertura num pensamento livre, também profundamente humanista. Na verdade eles nunca se encontraram. E a terceira personagem é aquela que eu estou agora a terminar o livro, que é o Padre Martins Júnior da Madeira, que é para mim, agora que eu terminei o livro, tenho realmente, há outras figuras que ontem aliás foram referidas num debate na Gato Fadil, que é o Padre Max, aliás brutalmente assassinado pela extrema-direita, onde esteve envolvido o atual, acho que é vice-presidente da Assembleia da República, daquele lugar para lamentar, ou o Padre Felicidade Alves, ou o Padre Mário, quer dizer, há outros, mas o Padre Martins o que fez na Madeira é uma coisa absolutamente espantosa. É realmente uma democracia participativa que vem das entranhas, porque se cria um sistema que combina os primeiros anos da Revolução Russa com o municipalismo que vem da Idade Média baseado no trabalho. E, portanto, todo aquele desenho é completamente espantoso e eu queria também... Portanto, eles, na verdade, os três nunca se encontram-se só na história, mas eu imaginei que... Eu, com o Robson, evidentemente, imaginámos que se podiam criar, encontrar. A novela gráfica permite-nos dialogar com outros públicos, porque combina a história com a imagem, e isso é muito poderoso. Também é, se quiserem, uma vontade um bocadinho pedagógica, porque as pessoas estão muito presas aos telemóveis. Eu acho que, enfim, há uma discussão a fazer sobre este grilhão que se tornou a nossa vida, que tem efeitos, hoje, indiscutivelmente neurológicos, na concentração, até no próprio desejo. E, portanto, já há um grupo de lacanianos a questionar o desejo e coisas absolutamente centrais por causa do telemóvel, e eu queria chegar não só aos jovens, mas a pessoas que leem menos e que pudessem, portanto, eu não acho que a banda desenhada é um género menor, aliás, acho que é muito complicado, e apercebi-me disso com o Robson. Houve muitas idas e vindas, com muita fraternidade, porque desenhar, escrever, pensar um guião, na verdade são géneros que se recombinam
e que podem dar coisas realmente bonitas. O Robson optou por um traço é um traço assim meio de sonho, é um traço quase incompleto, que remete ao tema da utopia. E depois lá no meio colocar algumas coisas que têm a ver com a popularização de algumas ideias da Revolução Portuguesa, não é? Que a Revolução Portuguesa começa com os trabalhadores forçados da Cotonang, da greve da Cotonang, e não no levantamento das prisões do MPLA. É uma coisa que eu faço questão de assinalar. O papel justamente dos soldados e da divisão dentro do MFA, e volto a dizer, há um debate sobre como é que poderia ter sido o caminho a fazer. Um debate para mim muito importante, que é o seguinte: e vou dizê-lo assim de forma muito direta para não ser mal interpretada, nós vivemos um mundo em que a burguesia considera que há escassez de força de trabalho à escala mundial. Não há escassez de força de trabalho se nós puséssemos toda a tecnologia ao desenvolvimento ao serviço das pessoas. Há escassez de força de trabalho se se quer rebaixar os custos unitários do trabalho. A forma como têm combatido isso é recrutar quantidades cada vez mais massivas de trabalhadores imigrantes, seja os portugueses para a Alemanha, os nepaleses para Portugal, não interessa, e é colocar no mercado de trabalho formal uma quantidade enorme de mulheres que estavam fora do mercado de trabalho formal. Isto acontece em países como os Estados Unidos, como a Espanha, a América Latina, onde o trabalho doméstico, portanto o trabalho das mulheres não formal, era gigantesco, e em países como a Índia. Isto levou as agências internacionais e todos os aparelhos hegemónicos da burguesia a introduzir as chamadas questões de género, que aliás foram introduzidas logo a seguir à década de 70 para partir a espinho aos movimentos revolucionários dos Estados Unidos, que o que fizeram foi combinar essas lutas todas numa visão universalista da luta socialista. Os negros, as mulheres, os homens, tudo estava. E agora há uma abordagem que eu considero profundamente, quase até com capacidade para decapitar uma resposta da esquerda, porque é uma abordagem mecânica, que coloca as questões de género num plano para mim muito errado. Enfim, não vou desenvolver isto aqui convosco, mas depois podemos desenvolver no debate. Vejam que nós temos uma grande discussão sobre a não existência de casas de banho mistas. A extrema-direita agarra nisso da forma mais cretina que pode haver, porque tem um profundo desprezo pelas orientações sexuais, pela sexualidade em geral. A extrema-direita faz parte da repressão. A ser extrema-direita e ter repressão sexual faz parte da mesma entourage. Mas ao mesmo tempo, na Índia, nós esta semana tivemos uma das maiores greves de sempre das médicas. As médicas, são centenas de milhares de médicas e enfermeiras em greve porque uma médica foi violada dentro do hospital. E uma das exigências que as médicas fazem é ter casas de banho só para mulheres. A conquista das casas de banho só para mulheres é uma conquista das fábricas belgas nos anos 30, que obrigaram os patrões a ter 2 casas de banho. Portanto, isto é um exemplo de como estas questões são abordadas de forma muito absurda. Podia dar muitos outros. Isso levou, esta onda das questões de género, levou a que se, primeiro, não salientar o papel das mulheres trabalhadoras, que eu procurei fazer nos meus livros, fosse com as médicas no serviço médico à periferia, fosse com as operárias nas comissões de moradores, foram elas que estiveram à frente de abrir creches. Então as creches eram uma coisa fundamental, porque as crianças, quando elas iam trabalhar, tinham imensos acidentes. Portanto, ainda por cima, em Portugal, o papel das mulheres coloca-se, eu costumo dizer às mulheres amigas que aderiram a esta nova onda de feminismo, que elas em Portugal chegaram muito tarde, porque as nossas mães já nos abriram quase todos os caminhos. Porquê? Porque em Portugal, por causa da guerra colonial e da imigração, nós tivemos a mais alta taxa de feminização da força de trabalho de toda a Europa, a par só com a Europa do Oeste, onde 26 milhões de escravos tinham morrido. E, portanto, na Revolução Portuguesa foi esquecida uma coisa muito importante, que é há realmente 3 milhões de pessoas envolvidas em greves, manifestações, protestos, comissões de moradores, etc.,
Mas quem puxou a carroça política foram os operários industriais, na sua maioria homens. Mas como a história é sempre escrita a partir do presente para o passado, é como se estas figuras agora tivessem de repente desaparecido. Quer dizer, passámos de um momento em que havia uma espécie de endeusamento dos operários, que há naquele filme do Glauber Rocha muito giro, que ele está a entrevistar pessoas, e a certa altura... Não, mas entrevista aqui, porque está aqui um operário. Portanto, tinha que se entrevistar o operário. Nós passámos desse lado para uma situação que a mim me é muito cara, que é uma coisa que me disseram que João Martins Pereira escreveu. Eu já li muita coisa de João Martins Pereira, que aliás gosto muito de ler, nunca li isso, mas a pessoa que me disse, quase de certeza deve ter razão, ainda não lhe perguntei onde é que era, em que livro era a citação, mas que João Martins Pereira teria dito que a esquerda portuguesa odeia o povo. Eu acho que a esquerda portuguesa está a precisar de se reapaixonar pelo povo e entender que o povo não são umas figuras mitificadas e nós seremos salvos pelos intelectuais que cuidam da nossa gramática em São Bento. Eu realmente acho, quer dizer, eu acabei de vir de um plenário da manutenção do metro do Porto e tenho imensa pena que toda a gente não possa assistir através de jornais de trabalhadores e de outras, não possa assistir a uma descrição, a uma boa reportagem do que é que ali se passou, para ver a capacidade que as pessoas têm de pensar o seu país, pensar a sua vida, e portanto há aqui digamos assim, uma centralidade dos trabalhadores operários que também tem a ver com uma coisa que nós não enfrentamos suficientemente, que tem a ver com o facto que são eles que conseguem parar a produção, não é? Se de hoje para amanhã todos os empregados de limpeza dos hotéis e restaurantes pararem o país, a malta não vai gostar muito, faltam umas sardinhas assadas, mas se a ferrovia, a Auto Europa ou outro setor qualquer pararem uma semana, podem ter a certeza que acontece o que aconteceu na Auto Europa, que é, corre lá o Carmo e a Trindade, mesmo que seja para obrigar aqueles trabalhadores a trabalhar ao domingo e aos 30 anos estarem com tendinites irreversíveis. Portanto, a questão da produção, eu acho que nós estamos em tempos, estamos de facto a viver tempos que pronunciam, nós já vivemos na catástrofe. Nós, 3 milhões de pessoas não têm o alimento suficiente. E o circuito da guerra imperialista há muito tempo que não largou a periferia do capitalismo e agora está às nossas portas. E estamos a viver um genocídio em direto, que notem bem. Eu visitei Auschwitz este ano, em abril, que é uma experiência que não aconselho a ninguém, não sei se já foram. Não é pelo horror, porque eu estive em Mauthausen e foi muito importante para mim estar sozinha em Mauthausen. É que Auschwitz tornou-se uma espécie de centro comercial. É abominável a forma como aquilo está organizado. A pessoa tem 5 minutos, olha, 5 minutos é aqui o forno, ali 5 minutos pode ver, a pessoa sente-se mal. Pronto, é aquela invasão turística de um sítio onde eu me sentia capaz de refletir e de pensar e não de estar no meio daquilo tudo. E agora, nós estivemos em Oradour-sur-Glane, que é uma aldeia onde, quando as tropas desembarcaram no sul de França, os nazis foram obrigados a recuar em parte para os Alpes, e era um território que a resistência francesa dominava dos maquis, é um território muito montanhoso, etc. Depois, claro, houve situações graves, não lhe vou chamar e dizer, mas os conflitos não são conflitos, porque a resistência gaullista queria evitar que os anarquistas fossem os primeiros a chegar a Paris, a resistência anarquista a resistência comunista estava em conflito com a resistência anarquista, portanto aquilo no fim da guerra começa e portanto há ali várias situações. Bom, mas uma das situações que há é que esta aldeia do Oradour-sur-Glane é uma aldeia onde os camponeses não tinham uma tradição de resistência e portanto foi mais fácil fazê-lo. Os generais nazis, comandados pelo general Diekmann, na verdade o oficial nazi, Diekmann, quando batem em retirada, decidem fazer uma espécie de vingança exemplar sobre civis para assustar a resistência à volta, que estava nos montes de Limoges, Angoulême, portanto aquela zona. E conseguem chegar lá sem que porque como era tudo gente muito despolitizada, camponeses neste caso despolitizados,
conseguem em pouco tempo cercar a aldeia e queimam a aldeia toda. E o de Gaulle decide que aquilo seria um museu, portanto a aldeia não é reconstruída e a aldeia está lá para ser visitada. Portanto, está as coisas de ferro, de vidro, tudo retorcido, e as crianças e as mulheres são postas na igreja. É muito curioso, sem ser curioso. São os nazis a metê-las dentro da igreja e ela se afoga a igreja. E há 4 homens que conseguem fugir. E um deles, a primeira vez que eu visitei o Radour, agora fomos lá para mostrar aos nossos filhos, mas a primeira vez que eu fui ao Radour, aquilo ainda não tinha um museu. E ainda havia 2 desses homens com quase 90 anos que eram eles que faziam as visitas guiadas. Uma coisa muito bonita. Um espaço de memória. É muito controlada pela memória da resistência golista, mas é um espaço de memória importantíssimo. E não está turistificado, ou seja, dá para a pessoa andar ali. E quer dizer, nós comentámos os 2 com os nossos amigos com quem estávamos. Nós estamos aqui a tentar, no fundo, homenagear os nossos. E toda a gente fica abismada com aquilo tudo destruído, não é? A aldeia toda destruída. E isto está a dar em direto todos os dias na televisão à nossa frente. Isto é Gaza. E a vergonha perdeu-se toda. Porque aquilo que o de Gaulle mandou fazer como exemplar, vejam o horror, está 24 horas por dia na televisão, não é preciso musealizar, está ali. E vejam, não há nenhum... Eu ao princípio achei que era a força das redes sociais a demonstrar o horror. E não é. Porque as televisões das classes dirigentes não têm problema nenhum em dar aquelas imagens 24 horas por dia. Aquilo até parece um jogo de computador. Pum, cai, vai abaixo, tal, não é? Mas o exército israelita diz que tem direito de defender. Depois vem aquela conversa toda. Eu acho que a função daquilo não é só legitimar Israel. Eu acho que a função daquilo é uma função de fazer aquilo que os pescadores na Zambujeira do Mar, onde o meu pai pescava a miúde, diziam arrochar. A minha mãe dizia-me sempre, porque a gente descia falésias, o pai faz pesca e era muito afoito, e os meus pais ensinaram-nos a descer aquilo tudo. E a minha mãe dizia-me, cuidado para não arrochar. Arrochar é uma situação em que não se consegue andar nem para trás nem para a frente. A pessoa entra numa espécie de pânico e não consegue sair dali, tem que ir buscar. Isto já aconteceu a pescadores e a pessoas experientes. Portanto, quando nós sabemos que não temos capacidade de reagir, e por qualquer mecanismo de saúde mental, um trigger mental qualquer que eu não sei explicar, as pessoas não conseguem descer a falésia nem conseguem voltar para trás. Não é que estejam particularmente em perigo, bloqueiam. E eu acho que é a verdadeira função desta notícia, que não é notícia, porque reparem bem, as notícias sobre Gaza ou sobre a Ucrânia seriam notícias que em primeiro lugar têm que ter história. Aliás, o diretor do Mundo Diplomático há poucos meses fez um artigo muito bom onde ele dizia, a primeira coisa que se faz nas notícias da Ucrânia é dizer que não há história. Aconteceu ontem. Portanto, é um bloqueio da história. Essa era a primeira função de qualquer peça jornalística. É o enquadramento histórico. De onde vimos, o que é que se passa. E não é nada disso. O que nós temos é uma espécie de... uma espécie de jogo do horror permanente, que eu acho que a função é arrochar-nos. É nós olharmos para aquilo e dizer não façam nada. O que é que se faz? A gente não faz nada, não é? Porque é que a gente faz quando vêm drones, coisas que destroem? Não é uma igreja. Foram todos os hospitais de Gaza, foram todas as escolas. E o que é que se diz na televisão? Isto é dito por repórteres na televisão. O exército israelita reclama que estavam lá líderes do Hamas. Reparem bem, aquilo que o de Gaulle fez, que era um dos principais representantes da burguesia europeia em 1945, foi dizer, nada justifica que se ponham crianças numa aldeia, se cerque e se mande para lá, e se queima ou se mande para lá bombas, porque civis são civis. E nós hoje não precisamos de fazer isso. Porquê? Porque aquilo que nos estão a dizer todos os dias é que todos os caminhos valem a pena para chegar ao objetivo final. O objetivo final é, obviamente, acabar com o que resta da resistência palestiniana. Se nisso tem que se fazer um ciclo medieval e colocar aquelas populações num sofrimento atroz à nossa frente,
Ou seja, eu acho que toda a função, digamos assim, mediática ou política das classes dirigentes é dizermos que não é possível sonharmos com um mundo melhor. E por isso eu pensei nesta ideia de utopia, de se chamar utopia, porque a utopia é justamente a projeção da transformação. Eu e o Robson, eu falei em mim, não está aqui o Robson, e eu não quero que pensem porque eu realmente, eu e o Robson somos parceiros e queremos, aliás, escrever outro livro agora, portanto, a utopia é isso. Também é utopia num sentido, e com isto termino, nós, por causa da RTP, já nem lembro por causa de quê, enfim, conhecemos na Letras Lavadas, na Ilha de São Miguel, um tipógrafo. O tipógrafo chama-se Ernesto Rezendes, é filho de pais analfabetos da Ilha de Santa Maria e abriu uma gráfica, portanto tornou-se gráfico, apaixonado pelo seu trabalho. Há num dos episódios de Pé sobre a História a gente entrevista-o e nós portanto ele já fez livros gigantes, livros curtos, livros bordados, livros, tudo aquilo tem a ver com os livros, a paixão pelos livros e pelo trabalho, que às vezes não é uma discussão muito fácil na esquerda, porque a ideia de que o trabalho é tortura e não realização, ou que o trabalho pode ser substituído pelo assistencialismo, há todo um debate grande. Com o Ernesto é muito fácil discutir o trabalho, porque ele é apaixonado pelo trabalho, ele continua a mexer, aliás, ele já tem, obviamente aquilo já tem em função, está aqui o Rui, aliás, reconhecerá aquilo que eu estou a dizer. Bem, ele ainda mexe naquelas coisinhas maravilhosas, tudo aquilo é uma maravilha. E o Ernesto vai financiar, pela primeira vez publicado em português de Portugal, eu e o Beto tivemos a honra de enfim, conseguir cuidar um bocadinho da edição, mas ele é que imprimiu do Notícias do Lugar Nenhum do William Morris, que é a utopia socialista publicada no século XIX, que responde a uma utopia, que a primeira utopia era a do Edward Bellamy, que diz, não, a sociedade industrial resolveu-nos todos os problemas. Isto é um debate que se dá no movimento socialista inglês, porque nós escreve um romance que se chama Olhando para Trás, que não está publicado em Portugal, que as pessoas trabalham até aos 35 ou 40 anos e depois as máquinas fazem todo o trabalho e as pessoas dedicam-se ao lazer. E o William Morris vai responder com este romance, que vai sair agora em em outubro. Já agora o William Morris é uma figura da média burguesia inglesa, socialista, um pensador socialista, um dos primeiros pensadores marxistas, aliás já se assume como pensador marxista. O romance é de 1890 e tem um museu em Londres que vos aconselhamos mesmo a visitar. E o William Morris é tipógrafo, é arquiteto, é marceneiro, é desenhador, é o fundador das artes decorativas inglesas. Portanto, o William Morris é a projeção em ato do homem integral, da figura vitruviana, do homem do homem total. E no Notícias do Lugar Nenhum ele vai responder ao Edward Bellamy dizendo, não, o socialismo não é o fim do trabalho, é a transformação de todo o trabalho em trabalho criativo e o fim da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Todos devemos pensar o que fazemos e fazer o que pensamos. E, portanto, as máquinas devem fazer o trabalho penoso, exclusivamente penoso, e o William Morris vai pensar pela primeira vez as ideias ecologistas, hoje chamam-se ecologistas, na altura nem sei se tinham exatamente esse nome, mas o que ele vai pensar é aquilo que hoje se chama a obsolescência programada. Vai dizer, fazem-se prateleiras horrorosas em massa, em vez de se fazer uma prateleira linda, de madeira de grande qualidade, única, porque é feita por um artesão, ou seja, por aquele que pensou, essa prateleira pode durar a vida toda, como um casaco de um bom alfaiate pode durar 20 ou 30 anos, em vez de nós andarmos a comprar carradas de porcarias que, peço desculpa, porque são mesmo porcarias, peço desculpa pelo tempo, que estão todas estragadas e não funcionam. Mas a preocupação do William Morris não era só uma preocupação de se produzir em massa coisas inúteis e feias. Ele tinha uma preocupação com a fealdade. Quando a gente brinca sempre, se eu visse estes prédios todos de vidro, estes caixotes horrorosos, porque ele estava zangado com a Londres industrial ter acabado com a arquitetura que vigorava em Amsterdão. Vocês veem, por exemplo, em Amsterdão. Isto é uma coisa muito profunda, porque tem a ver
acima de tudo, com o prazer e a humanidade de cada ser humano. Como é que isto se alcançava? Não é que vamos todos fazer prateleiras, é que ele diz o seguinte: nós devíamos ter uma educação integral, em que de manhã as crianças aprendem as ciências, da forma, portanto, a melhor ciência produzida pela humanidade, coisa que foi praticamente retirada dos currículos escolares, está tudo adaptado ao mercado de trabalho. E depois da parte da tarde dá-se moralismo, na forma de cadeiras sobre... Não, eles não têm uma cadeira de cidadania, que tem esse nome pomposo, mas depois essa cadeira vai roubar horas à história, onde podiam aprender o que é que foi o desenvolvimento das teorias racistas em função do imperialismo. Mas não, tem-se uma cadeira onde se diz ao menino: não seja racista, é muito feio ser racista e tal, mas não se dá a biologia, não se dá a história, ou seja, ele rouba-se às ciências, enche-se de moralismo. E depois, claro, mas as crianças odeiam tudo aquilo, dá-se carradas de explicações e de horários de estudo e tal, e se eles ainda por cima batem o pé muito, levam com Ritalina. Enfim, eu estou aqui a fazer uma versão um bocado... Bem, e o William Morris, como aliás todos os socialistas da segunda metade, não todos, mas enfim, na questão da educação havia mais ou menos um acordo sobre isso, era a ideia de que depois todas as crianças e jovens da parte da tarde deviam ter o melhor das artes, da carpintaria, do trabalho manual, dos trabalhos agrícolas e inclusive do trabalho na produção. Não era que as pessoas fossem trabalhar, não é que as crianças fossem trabalhar para ganhar dinheiro, mas é que os segredos da produção não deviam ser exclusivos das classes dominantes. As pessoas deviam saber como é que se produz. E portanto, era a partir daí, desse tronco comum da educação, que deveria ir até aos 18 anos, que as pessoas se iriam desenvolver na sua plenitude, porque elas iriam ter acesso a tudo. À mão, à cabeça, à sua verdadeira inserção no meio envolvente, no meio ambiente, social, etc. E aí eu escolher muito melhor o que é que queriam ou não queriam ser e, portanto, desenvolver o pleno das suas capacidades. E nós, finalmente, iríamos ter, digamos assim, um mundo muito mais bonito e muito mais sustentável e, acima de tudo, pessoas felizes que não são meras máquinas a produzir. Aliás, eu sei que vão ter o debate da inteligência artificial a seguir e penso que esta questão está inteiramente ligada a isso, porque toda a questão da produção para esta corrente socialista não tem a ver com a quantidade do que se produz, nem como é que se produz, mas tem a ver com a primeira pergunta de todas, que é a mais importante, que é: as pessoas que produzem são felizes ou não? Essa é que é uma... Se foram ou não, todas as suas capacidades humanas foram ou não desenvolvidas. E o Zé, termino com isto, o Zé foi para a Casa de Pia, onde aprendeu a ser eletricista, depois vai ser eletricista do metro, e aprendeu desenho. Mais tarde, já com 30 e tal anos, vai aprender desenho e pinta. Temos um quadro lá em casa pintado por ele, lindíssimo, e é um homem absolutamente dedicado à música, à pintura. Portanto, é um homem que ele faz um bocadinho lembrar esta figura, não é, do socialista integral, porque é um homem que toda a vida foi operário, até se reformar, operário de alta tensão no metro, portanto, e ao mesmo tempo o seu interesse, aliás, eu esqueci-me de uma coisa que comprámos em França, porque eles deram-nos boleia de França até a Vila Real, e disse-lhe a ele vai de Lisboa para Estoril, onde a mulher vive, e eu disse: eu posso ir ao Estoril, mas eu moro em Oeiras, eu posso ir ao Estoril a buscar essa coisa que eu deixei lá no carro dele. E ele disse assim: mas se tu fores pela Marginal, se tu fores pela autoestrada, que é mais rápido, se fores pela Marginal, como a gente mora em frente à Marginal, e nos puderes lá deixar. E ele disse: claro que eu vou pela Marginal, eu gosto de ver a vista bonita, para mim não me interessa chegar rápido. Então, até nestas pequenas frases, o Zé continua a ser o Zé, continua a ser profundamente humanista, e portanto acho que foi uma figura, é um livro evidentemente que tem um caráter ficcional. Haveria muitas bandas desenhadas e espero que se façam para contar tantas histórias maravilhosas da Revolução Portuguesa. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada a vocês.